Oiê! Hoje eu trouxe para vocês o tutorial dessa peça, com todas as partes. Com o chapeuzinho, com a jardineira. E essa peça, ela foi uma peça colaborativa com o armarinho da minha cidade, para poder testar um dos últimos lançamentos da Círculo, que foi o Fish Anile. Todos os materiais para a confecção dessa peça eu vou deixar aqui na descrição. Qualquer dúvida que surja, você pode ou deixar aqui nos comentários ou me procurar nas redes sociais, que eu vou te responder o mais breve possível. Então, para dar início ao nosso ursinho, a gente vai começar pelo corpinho. E dentro do anel mágico, a gente vai colocar 8 pontos baixos. Esse vídeo vai ser simplificado, ou seja, eu vou deixar por escrito todas as etapas que a gente está fazendo. E em um determinado momento, vocês vão seguir fazendo as etapas que estão por escrito e a gente vai se encontrar no final da carreira ou no final das carreiras que eu colocar aqui. Eu vou sempre iniciar as carreiras com vocês e também quando tiver alguma parte que tenha necessidade maior de uma explicação ou que a gente precise dar uma atenção maior, eu vou voltar sempre aqui no vídeo pra gente poder fazer juntos. Então, colocados os 8 pontos no anel mágico, a gente vai fechar esse anel mágico. Cuidado com a força que você coloca, porque ele é um fio resistente, mas às vezes ele pode estourar. Agora, na segunda volta, a gente vai colocar um aumento em cada ponto de base. Então, a gente vai fazer 8 aumentos. No final dessa carreira, a gente vai ter 16 pontos. Então, os números que estão entre parênteses sempre vai ser a quantidade total de pontos que você vai ter quando você finalizar a carreira. A partir de agora, eu vou deixar aqui na lateral para vocês as carreiras que a gente vai seguir, né, as carreiras de aumentos, para que vocês possam fazer. E ao final dessas carreiras eu retorno com vocês para a gente dar continuidade à peça. Finalizadas então as nossas carreiras de aumentos, a gente vai fazer agora 3 voltas de ponto sobre ponto. Então, da carreira 9 à carreira 11, não vai ter aumento nem nada do tipo, só ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui essas 3 carreiras de ponto sobre ponto e finalizando eu volto com vocês. Terminadas essas 3 carreirinhas, agora na próxima carreira, carreira de número 12, a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. E a gente vai repetir esse processo de 6 pontos baixos e uma diminuição por 8 vezes, ou seja, por toda a volta, e voltar a ter 56 pontos. Então, eu vou finalizar aqui essa carreirinha e volto com vocês. Mais uma vez, então, a gente vai fazer carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 13 à carreira 15 vai ser só carreira de ponto sobre ponto. Então, vão ser 3 carreiras. Finalizando essas 3 carreiras, eu volto com vocês. A volta de número 16, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Ao final da carreira, a gente vai ter 48 pontos. Eu vou finalizar toda essa carreira e eu volto com vocês. Aqui, a gente vai fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vai ser da carreira 17 à carreira 21, a gente vai subir o restante do corpinho e fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras e eu volto com vocês no final. Aqui já vão faltar só mais 5 carreirinhas pra gente finalizar o corpo. E essa carreira de número 22, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar com um total de 40 pontos no final. Eu vou finalizar aqui e volto com vocês. Aqui, pela última vez no corpinho, a gente vai subir 4 carreirinhas de ponto sobre ponto. E eu vou subir elas aqui, terminando eu volto com vocês. Essa é a última carreira do corpinho, a carreirinha de número 27. Nela a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Essa parte a gente não precisa deixar fio para costurar, a gente vai só cortar o fio e arrematar. Então, eu vou fazer toda a carreirinha de 3 pontos baixos e uma diminuição e eu volto para vocês para mostrar como é feito o arremate dessa parte. Quando a gente chegar no último pontinho que finalizar a carreira, a gente vai puxar esse fio e cortar um pedaço. Não precisa ser um pedaço tão grande, depois que eu vi que deu uma exagerada e acabei gastando
um pouco a mais de linha do que era necessário. Mas a gente vai puxar todo esse fio pra frente, pegar uma agulha de tapeçaria, encaixar a linha, né, na agulha, e a gente vai pular o primeiro ponto, depois do ponto que a gente finalizou, e entrar no ponto seguinte. Entrando pela frente do trabalho mesmo. E em seguida a gente vai pegar a agulha de cima para baixo e entrar no último ponto que a gente fez, com a agulha mesmo de crochê. Esse tipo de arremate a gente chama de ponto falso, porque se você olhar pela parte de cima, ele realmente vai ficar como um ponto qualquer que a gente tenha feito. Em seguida é só a gente esconder essa linha por dentro da trama do trabalho, cortar ali se você quiser o excesso e já tá pronto. Se você sentir dificuldade em fazer esse arremate, você pode fazer qualquer outro tipo de arremate que você já esteja acostumada. Mas a única coisa que você precisa saber é que não precisa deixar a linha para costura e você pode arrematar. Vamos começar então a fazer a cabeça do ursinho. E dentro do anel mágico a gente vai colocar 8 pontos baixos. Na segunda carreira, a gente vai fazer um aumento em cada ponto de base, 8 aumentos, e ficar com 16 pontos. Agora que provavelmente todo mundo já pegou o jeito, eu vou colocar as carreirinhas aqui do lado, todas as carreirinhas da cabeça que a gente vai fazer. E assim que eu finalizar todas essas aí, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Finalizada todas aquelas carreiras, agora a gente vai pra carreira de número 19. Que vai ser 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Assim que eu terminar essa, eu vou voltar com vocês porque a gente já vai colocar os olhinhos. Para colocar os olhinhos, a gente vai usar essa parte como referência, a parte que tá o marcador, como se fosse a parte de trás da cabeça. E os olhos vão ser colocados do lado oposto. Então a gente vai contar desde o anel mágico, a carreira 13 e a carreira 14. Nós vamos colocar os olhinhos entre essas duas carreiras. Antes de colocar os olhinhos, você pode colocar um alfinete para ter um guia, né, do lugar. E eles vão ficar com 9 pontos baixos de distância. Então, eu recomendo o quê? Que você coloque um olhinho primeiro. E aí sim, você conte 9 pontos baixos para você poder colocar o outro. Porque por mais que a gente conte 9 pontos baixos com o alfinete, quando a gente coloca o olhinho, você vai ver que ele ocupa um espaço maior. Às vezes 2 pontos baixos. Então, conta outra vez para poder colocar o segundo olhinho. Depois que você colocar os olhos, ainda não usa a trava de segurança, porque primeiro a gente vai fazer o bordado. Quando você usa a trava de segurança e faz o bordado em cima, às vezes atrapalha um pouco, então a gente coloca depois. Com um pedaço de linha branca, a gente vai bordar aí a esclera, né? Ou seja, aquela parte branca do olho que a gente geralmente coloca nos amigurumis para dar um aspecto mais infantil, assim, mais fofo. Você pode inserir a agulha em qualquer lugar. E eu vou usar como base a lateral do olho. Então, primeiro eu vou sair de um lado, passar a linha e sair na mesma direção do lado oposto. Essa parte do fio, ela vai ficar na parte de baixo do olho. Então, cuidar para sempre ficar posicionando no lugar certo. Porque quando a gente terminar de fazer todos esses detalhes, a gente vai passar uma colinha para que fixe melhor. Em amigurumis, por exemplo, quando a gente faz um amigurumi com a linha tradicional, né, que ele fica um amigurumi mais durinho, mais firme, não tem necessidade geralmente de colocar cola. Mas como essa linha, ela deixa o amigurumi com um aspecto mais fofo, é difícil de pegar esses detalhes, então a gente vai colocar um pinguinho de cola só para segurar. Esse processo, então, a gente faz com os dois olhinhos. Eu vou deixar essa parte do vídeo para vocês verem, toda a parte do bordado, inclusive, para que vocês possam ter uma noção, vendo o vídeo, né, além do que eu tô narrando, porque é melhor que você tenha essa experiência visual de como fazer o bordado, para ser mais fácil. Assim que você terminar de fazer essa partezinha do branco do olho, você já pode colocar um pinguinho de cola. Você pode usar a própria agulha mesmo, colocar um pouco de cola na ponta da agulha e passar embaixo dos olhos e fixar essa linha. Porque agora a gente vai trocar de cor e vai fazer a sobrancelha e os cílios. Então essa parte branca, se você quiser fixar primeiro, já vai ajudar.
Antes da gente passar para a parte com o bordado na cor preta, você já pode colocar as travinhas de segurança e dar vários nozinhos também para que fique mais firme. Depois que você passar a cola, ele não vai se mover, mas isso é uma segurança a mais para que ele realmente não saia de forma nenhuma. Eu vou fazer com vocês o bordado de um dos olhos. E ao invés de narrar como é feito, eu vou deixar o vídeo passando para vocês na tela, porque vocês vão ter uma noção muito maior vendo como o bordado é feito, do que eu explicando em qual ponto você vai pegar. O bordado, na verdade, ele é sempre uma coisa mais livre, porque cada pessoa decide fazer a forma com que acha melhor. Eu usei esse bordado para dar um aspecto mais fofinho, mas você pode usar qualquer bordado. E depois é só você repetir esse mesmo processo que você decidiu usar no outro olho. Nas duas últimas carreiras da cabecinha, a gente vai fazer a carreira 20 com 4 pontos baixos e uma diminuição, e a carreira 21 com 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou terminar essas duas carreiras e eu volto com vocês pra gente ver como é que vai ser feito agora. Finalizadas essas duas carreiras, a gente já pode cortar o fio, e é importante deixar um pedaço maior de fio porque a gente vai usar para costurar a cabeça no corpinho. Já pode colocar também o enchimento, e o enchimento, ele é uma das partes mais importantes da peça, né? Além dos detalhes e tudo mais, é o enchimento que vai dar o formato que a sua peça precisa e é o que vai sustentar seu amigurumi durante vários anos. Já pode também costurar a cabeça no corpinho. Não importa a direção que você pegue, você pode usar o tipo de costura que você preferir, tá? Porque a gente ainda não colocou os bracinhos e as pernas, então não tem uma direção certa. Você pode fazer da forma com que você preferir, mas já costure a cabeça no corpinho. Agora a gente vai fazer as orelhinhas e eu vou acelerar um pouquinho o vídeo só nessa parte da construção das carreiras, né? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Pra fazer o fechamento, eu vou voltar aqui com vocês pra gente fazer junto. E a orelha, ela não precisa de enchimento. A gente vai fazer as duas sem enchimento nenhum. Para terminar a orelhinha, a gente vai unir as duas partes, né? Tira o marcador e une as duas partes para que fiquem os pontos um de frente para o outro. E a nossa agulha tem que ficar no cantinho, para a gente poder pegar um ponto na parte de trás e um ponto da parte da frente, cuidando sempre para que na hora de que você for fechar a orelhinha, o ponto fique um de frente para o outro, certinho, para você poder fechar eles em uma carreira só. Terminando de fazer essa carreira de fechamento, né, que é a união das duas partes, deixa uma sobra de fio para que a gente possa costurar a orelhinha na cabeça. E é só repetir esse passo mais uma vez pra gente fazer outra orelhinha e dar continuidade ao ursinho.
Como eu deixei na descrição, eu usei uma outra cor para fazer o focinho do nosso amigurumi, mas isso é totalmente opcional e você pode usar a mesma cor do corpinho. Eu usei só para dar um contraste mesmo, porque eu achei que as duas cores combinavam, mas isso é totalmente opcional. As carreiras do focinho, por ser uma coisa bem rapidinha de se fazer e não ter muito segredo, eu vou deixar aqui do ladinho e eu volto para vocês quando eu finalizar essa parte. Eu vou deixar aqui passando a parte do arremate. Eu fiz igual eu fiz na carreira do corpinho, pra gente arrematar e cortar. Mas diferente da carreira do corpinho, né, da finalização do corpinho, eu deixei uma sobra de fio pra gente poder costurar no rostinho do urso. Esse arremate serve para que não fique nenhum degrau quando a gente termina essa peça, para que ele fique completamente redonda. Essa parte, ela é completamente opcional, tá? É uma técnica para você poder afundar os olhos. Você não precisa fazer. Eu fiz só porque eu quis dar um aspecto um pouco mais diferente para essa peça. Eu não vou narrar o passo a passo de como é feita essa parte, porque no vídeo o vídeo já é bem autoexplicativo com relação a isso. Alguns pontos só que eu vou deixar é que você precisa apertar quando você for dar o nó, mais além do que você achou que já estava o suficiente. Porque quando você for fazer o nozinho para esconder o fio dentro da peça, ele vai perder um pouco essa força que você colocou. Então, sempre apertar um pouco a mais para poder afundar o roxinho. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, como fazer alguma parte, ou se vocês quiserem uma outra explicação para como afundar os olhinhos, por exemplo, vocês podem deixar aqui nos comentários, ou vocês podem me procurar no Instagram, né? Em alguma das redes sociais que eu vou deixar por aqui, que a gente conversa mais sobre isso. E se por um acaso vocês quiserem um vídeo realmente explicando passo a passo sobre como afundar os olhinhos, é só deixar aqui nos comentários que eu mais pra frente posso fazer um vídeo explicando essa parte. Mas no próprio YouTube tem vários vídeos que ensinam como afundar os olhinhos. Qualquer dúvida é só procurar que você vai ter várias artesãs que explicam isso passo a passo. Quando já tiver puxado o suficiente, é só dar um nozinho e você pode esconder essa linha, puxando com a própria agulha que você está fazendo o crochê, ou você pega uma agulha de tapeceiro e esconde essa linha dentro do corpo. Para fazer o bordado do focinho, a gente vai colocar a linha de costura para baixo e achar o meio do círculo. Achando o meio do círculo, a gente vai traçar uma linha reta com a linha preta para fazer esse detalhezinho de divisão do narizinho. Depois é só a gente dar um nozinho na parte de trás dessa linha e encaixar o focinho na parte de cima de onde está saindo a linha. Para esse trabalho eu usei um pouquinho da cola quando eu inseri o nariz e eu também usei a trava de segurança, que era para não ter perigo de escapar mesmo. A gente vai costurar esse focinho entre os olhos. A parte de baixo do focinho vai ficar na última carreira entre a costura que a gente fez da cabeça e o corpinho. E a parte de cima vai ficar exatamente na última linha onde os olhinhos se encontram. Vocês podem ver que o focinho vai de encontro ao branquinho dos olhos. Nessa parte não vai enchimento, é só a costura. Só precisa se certificar de colocar bastante alfinete para que ele não saia do lugar enquanto você costura e fique torto.
Agora, a posição das orelhinhas é a seguinte. A gente vai contar o anel mágico e 3 carreirinhas. Começando a quarta, a gente já pode colocar uma orelhinha com os alfinetes. Eu coloquei elas umas 2 carreiras para frente do anel mágico, e daí você vai ver que o rosto vai ficar bem simétrico se você seguir essa direção das setinhas que eu tô mostrando. Eu não vou deixar as carreiras que eu peguei da orelhinha, eu vou deixar para vocês se guiarem com o modelinho de rosto, porque se a sua tensão for maior ou menor que a minha, essas carreiras vão mudar de lugar, por ser um trabalho circular. Então, o rostinho pronto para costura fica dessa forma. E vocês podem usar a costura que vocês mais gostarem. No próximo pedacinho do vídeo, eu vou mostrar para vocês como ficou costurado as orelhinhas. Então, o rostinho já todo costurado fica dessa forma. E as orelhinhas, a gente costura ela deitadinha, para dar esse aspecto de orelha caída, que fica super fofinho. E como esse fio ele é super fofo, a costura não fica aparente, então você pode usar qualquer método de costura que você se sentir confortável. A gente chegou então nos bracinhos. Essa parte ela é super fácil de fazer, então eu vou deixar aqui do ladinho para vocês poderem fazer, e quando eu terminar todas essas carreirinhas eu volto para mostrar o fechamento. Nessa parte a gente vai colocar o enchimento, mas não precisa colocar muito enchimento, o braço não precisa ficar durinho, sabe? Pode deixar com pouco enchimento para que ele fique fofo ao toque. Da mesma forma que a gente fez com as orelhinhas, a gente vai fazer com o bracinho. A gente vai fechar o bracinho pegando as 2 laterais e transformando 2 pontinhos em um só. Vamos deixar também um pedaço grande de fio pra gente poder costurar no corpo. O bracinho fica dessa forma, então a gente vai fazer 2 desses e deixar reservado pra gente poder fazer as perninhas agora. Aqui a gente vai começar as perninhas e eu vou deixar esse começo da carreira 1 à carreira 4 aqui na lateral pra gente poder fazer. Terminando essas carreiras eu volto com vocês pra fazer uma parte que tem um pontinho diferente. Na carreira de número 5 a gente vai fazer primeiro 12 pontos baixos e depois 4 diminuições uma ao lado da outra. Esse não é um ponto diferente, senão uma parte que é diferente, eu senti a necessidade de trazer, porque talvez alguns de vocês possam ter dúvidas só lendo a legenda. Então, a gente vai fazer 4 diminuições, uma ao lado da outra, e depois 12 pontos baixos outra vez. Aqui na carreira de número 6, a gente vai fazer 11 pontos baixos, e o pontinho diferente é essa diminuição tripla. E a gente vai fazer 2, uma ao lado da outra. Então, a gente vai pegar as 3 alcinhas da frente do ponto e transformar em um ponto baixo de uma única vez. Vocês estão vendo, tem 4 laçadinhas na agulha, e a gente vai puxar o fio e fechar essas 3 laçadinhas de uma vez e fazer um ponto. E a gente vai fazer esse ponto 2 vezes, para formar a patinha do nosso ursinho. Terminando as 2 diminuições, é só seguir fazendo os 11 pontos baixos normalmente. Depois que a gente fizer essas diminuições, o pezinho vai ficar nesse formato que vai passar para vocês verem. E agora eu vou deixar na lateral aqui o restante dos passos para você terminar essa perninha. Da mesma forma dos braços, a gente não precisa colocar muito enchimento, tá bom? E a gente vai fechar unindo as laterais, igual os bracinhos também. Com relação à costura, a posição dos bracinhos, eu vou mostrar pra vocês a carreira em que a gente vai costurar primeiro. A costura vai ser feita na primeira carreira depois da costura entre a cabeça e o pescoço. Bem rente assim à costura mesmo. E a posição, você vai olhar a orelhinha e no ponto em que terminar a orelhinha, a gente vai colocar o primeiro lado do bracinho e vai costurar esse ladinho de frente pra trás. Então, o primeiro ponto do bracinho vai ser rente com o pontinho da orelha lá em cima. No caso de que você não entenda muito bem essa explicação que eu tô dando, você pode olhar esse vídeo que você vai ter noção certinha da posição que você vai colocar os braços.
Para costurar a perninha, a gente vai contar do anel mágico, 1, 2, 3, 4. Na quinta carreira, a gente pode posicionar a perninha e costurar de baixo para cima. Para você saber onde começa a costura, você vai abaixar um bracinho e vai fazer uma linha imaginária do anel mágico para baixo. E você vai ter uma noção de que eles vão estar bem rente um ao outro. A costura que você vai fazer com o anel mágico do bracinho. Mais uma vez, se você tiver dificuldade na explicação, porque eu sei que às vezes é um pouco difícil de entender, principalmente com quem tem menos experiência na fabricação de amigurumis, você sempre volta e olha o vídeo, tá bom? Porque com o vídeo você vai ter uma noção bem clara da posição em que cada peça vai ficar. Agora que a gente já costurou todas as partes, a gente vai partir para a roupinha do ursinho. A roupinha nós vamos fazendo juntas, porque ela sempre pode variar, né, de um ponto para outro, então eu vou deixando umas dicas para vocês ao decorrer do vídeo, mostrando como eu fiz a minha, mas de uma forma com que vocês possam acertar de vocês sem terem um problema com isso. A minha jardineira iniciou com um cordão de 88 correntinhas, então eu fiz o cordão e enrolei em volta do ursinho, onde eu gostaria que fosse mais ou menos o topo da jardineira, lembrando que a gente ainda vai fazer umas carreiras para cima para fazer a parte do bolsinho falso. Então, terminado o meu cordão de 88 correntinhas, eu vou deixar a agulha laçada na última corrente que eu fiz e vou voltar na primeira que a gente fez para começar esse cordão e introduzir a agulha nessa primeira correntinha. E a gente vai fechar com um ponto baixo, assim a gente vai formar um círculo para poder construir a jardineira. Esse primeiro pontinho você pode marcar, e aqui vai iniciar a nossa segunda carreira. Então, a gente vai fazer da carreira 2 à carreira 10, ponto sobre ponto. Ele vai ficar um crochê circular, né? A gente vai fazendo ponto sobre ponto durante 10 carreiras. E cada carreira tem que ter 87 pontinhos, tá bom? Pra você não se perder. A gente fez um cordão de 88 correntinhas e cada carreira vai ter 87 pontos. Eu vou ficar para mostrar para vocês como que vai ser o pontinho de união, né, da primeira carreira, porque às vezes você pode ter uma dúvida em qual lugar colocar o último ponto, porque talvez quando você olha a primeira vez você possa ter dúvida. Mas o nosso marcador, como você pode ver, tá para baixo e as carreirinhas para cima, então a gente vai pegar o primeiro pontinho da próxima carreira normalmente. Esse degrauzinho vai desaparecer quando a gente arrematar esse fio pequeno, tá? Então não precisa se preocupar. Agora, então, é só a gente continuar até a carreira de número 10 e eu volto com vocês. Terminei aqui as carreirinhas de ponto sobre ponto. E nessa carreira agora, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento 13 vezes. E da última vez vai sobrar 9 pontinhos. Então, a gente vai fazer 8 pontos baixos e um aumento na última partezinha do trabalho. Com esse total de aumentos, a gente vai ter um total de 101 pontos. E isso é muito importante quando a gente vai fazer uma peça que a gente precisa fazer as perninhas. Por que 101 pontos? Porque mais pra frente, quando a gente for fazer a divisão de uma perninha com a outra, a gente vai ficar com 50 pontos exatos de cada lado. Então, repetindo mais uma vez o que a gente vai fazer nessa carreira, é fazer 5 pontos baixos e um aumento 13 vezes e 8 pontos baixos e um aumento uma vez, ficando com 101 pontos no total. Para ficar mais fácil, você vai fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E quando faltar só um pouquinho para terminar, você vai contar 9 pontos. E daí vai ser o suficiente. 8 pontos baixos e um aumento nesses 9 pontos que sobraram. Terminando essa parte e já tendo seus 101 pontos, agora a gente vai fazer outra vez carreirinhas de ponto sobre ponto. A gente vai fazer da carreirinha 12 até a carreira 32 pontos sobre pontos. Vão ser 21 carreiras retas, né? Que a gente chama carreira de pontos sobre pontos de carreiras retas.
E antes de eu continuar fazendo os pontos sobre pontos, eu vou arrematar esse fiozinho, mas isso é questão de gosto pessoal, você pode arrematar no final, não tem problema. Aqui eu já terminei todas as carreiras de ponto sobre ponto. E o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse último pontinho que a gente fez, levantar um pouquinho o fio e contar voltando 50 pontos. Assim que você chegar no pontinho número 50, você vai pegar e colocar o marcadorzinho nele. Então, a gente vai voltar a agulha pro último ponto que a gente fez e inserir no pontinho de número 50 do outro lado e fechar com um ponto baixo. Esse pontinho que a gente fez vai ser o primeiro pontinho dessa carreira das perninhas que a gente vai fazer. Então, tá vendo? Eu entrei no pontinho que tava o marcador, lacei, puxei a linha pra frente para formar um ponto baixo e daí a gente formou o espaço da perninha. Não esquece de tirar o marcador e marcar esse primeiro pontinho que a gente fez para depois não ter confusão na contagem, tá bom? O primeiro pontinho da carreira é o primeiro pontinho que a gente fez conectando um lado ao outro. E agora a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar no marcador outra vez. No total a gente vai ficar com 50 pontos baixos nesse lado da perninha. Cheguei aqui no finalzinho e agora a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. E na última partezinha do trabalho, perto do marcador, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição tripla, igual a gente fez na patinha do ursinho. Fazendo todas essas diminuições, a gente vai ficar com um total de 42 pontos ao final da carreira. Agora a gente vai fazer da carreira 3 à carreira 6, 4 carreirinhas de ponto sobre ponto, mas em ponto alto, para ficar um detalhe diferente na perninha. Então, eu vou fazer as 4 carreirinhas de ponto alto e quando eu terminar, eu volto com vocês pra gente fazer a última carreirinha da perninha. Terminadas, então, essas carreirinhas de ponto alto, a gente vai fazer a última carreirinha ponto sobre ponto, mas em meio ponto alto, que você vai ver que vai dar uma diferença legal também, vai dar um detalhe a mais no seu boneco. Eu vou finalizar essa carreira de meio ponto alto, já vou arrematar o fio, a gente só corta e arremata, como todas as outras partes que a gente fez. E eu vou voltar para explicar para vocês a única parte que é diferente para dar início à segunda perninha. A primeira parte da jardineira finalizada ficou dessa forma, e agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai iniciar a segunda perninha da jardineira. Caso vocês se lembrem, a gente tinha o total de 101 pontos. E ficou 50 pontos nessa perninha e a gente precisa que tenha 50 pontos do outro lado. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer a diminuição desse ponto na hora de formar a segunda perninha, para que fique completamente invisível esse segundo pontinho e a gente faça essa diminuição escondida. Primeiro de tudo é fazer um nó corrediço, para a gente poder inserir na peça. Então, a gente vai introduzir a agulha no primeiro pontinho que sai da perninha que a gente finalizou.
tanto na frente quanto atrás dessas carreiras. A gente vai pegar o primeiro pontinho, assim que termina a perna, você vai ver o primeiro pontinho que sai da lateral. São esses dois que a gente vai pegar. E desses dois pontos, a gente vai colocar o fio já com o nó corrediço, né, com a laçada, e vai transformar esses dois pontinhos em um só. Esse vai ser o primeiro ponto da nossa carreira. Aqui a gente fez uma diminuição invisível e a gente vai continuar fazendo ponto sobre ponto. Você vai ver que ao final você vai ter 50 pontos baixos, não vai ficar nenhum buraquinho no meio, e o trabalho ele vai ficar com um acabamento muito melhor, porque a gente fez essa diminuição. Então, esse ponto ímpar, a gente ter sempre um ponto ímpar, a mais do ponto que a gente necessita mesmo para fazer espaço das perninhas, vai evitar que o trabalho fique com um buraquinho no meio. Agora, é só você seguir fazendo ponto sobre ponto, que você vai ver que você vai ter os seus 50 pontos. E você vai repetir tudo que você fez na outra perninha. Então, eu vou finalizar aqui a minha e eu volto com vocês quando eu terminar tudo. Terminei as duas perninhas e já vesti no ursinho para vocês verem como é que fica. Agora, a gente vai pegar dois marcadores e a gente vai contar 28 pontos. E a gente vai colocar um marcador em cada extremidade pra gente não se perder. Esses 28 pontos a gente vai usar para fazer a parte de cima da jardineira. Então, você centraliza bem no seu ursinho e conta 28 pontos. Agora, já com o nó corrediço na agulha, igual a gente fez para começar a segunda perninha, a gente vai fazer esse nó corrediço e vai introduzir a agulha no primeiro marcador, no primeiro dos 28 pontos. E vai fazer 28 pontos baixos. Então, a gente vai começar onde estava o marcador antigo e chegar do outro lado, no último marcador. Chegamos aqui do outro lado, e essa carreira que a gente fez, a gente vai contar como a primeira carreira. E agora, a gente vai fazer da carreira 2 até a carreira 9 de ponto sobre ponto. Lembrando sempre que quando você chegar em uma das extremidades, você precisa fazer uma correntinha e virar o trabalho, senão você vai começar a diminuir os pontos, tá? Eu usei duas cores, então eu fiz da carreira 2 até a carreira 9 com essa cor mais verdinha. E no finalzinho da carreira 9 eu cortei o fio e troquei para cor branca, mas isso é totalmente opcional, eu fiz isso só porque eu quis dar um charme na peça. Então, na carreira de número 9, eu vou cortar o fio verde da jardineira e vou trocar pelo fio branco. E a gente vai fazer mais 3 carreiras com o fio na cor branca. Assim que a gente terminar as carreirinhas de vai e vem na cor branca, a gente vai subir uma correntinha, virar o trabalho. A gente vai fazer um ponto baixo, subir duas correntinhas e pegar duas alcinhas do ponto baixo que a gente fez inicialmente. Puxar o fio e fechar tudo isso que a gente fez com um ponto baixíssimo. Esse ponto a gente chama de ponto picô e vai ser um barradinho que eu escolhi fazer para jardineira. Depois do ponto picô, a gente vai fazer um ponto baixo e a gente vai repetir o ponto picô. Um ponto baixo, subir duas correntinhas, pegar nas duas alcinhas de baixo do ponto e fechar com um ponto baixíssimo. Então, até o final da carreira, a sequência vai ser essa: um ponto picô, um ponto baixo, um ponto picô, um ponto baixo. Então, eu vou finalizar a carreira e eu volto com vocês. Na lateral, aqui na curvinha, eu vou fazer um ponto baixo, já no outro lado, e vou voltar a repetir essa sequência até chegar no finalzinho. Um ponto baixo, um ponto picô, até chegar no finalzinho dessa carreira. Eu vou adiantar um pouquinho essa parte da jardineira e volto para mostrar para vocês. Então, assim que eu terminar toda a carreira, vai ficar da seguinte forma. Esse barradinho lateral a gente vai fazer o ponto picô e o ponto baixo,
E as laterais, a gente vai contornar com um ponto baixo, tá? Esses pontinhos em volta dessa peça da parte de cima vão ser todos com ponto baixo. E quando eu terminar de contornar toda a peça, é só prender com um ponto baixíssimo, puxar o fio e arrematar. E esconder o fio no meio da trama. Agora a gente vai vestir a jardineira no ursinho, pra gente fazer essas cintas cruzadas que ficam atrás. Essas alças da jardineira. Eu vou dar um zoom para que vocês consigam notar. E eu vou usar 4 pontos da parte de trás do ponto baixo. Vocês vão notar que tem 4 gominhos, se vocês conseguirem ver. Eu vou usar o pontinho de baixo da troca de cores, mas você pode pegar em qualquer um deles, tá? A gente vai fazer um nó corrediço para começar a trabalhar nessas cintas. Vou colocar no primeiro desses pontinhos e vou fazer um ponto baixo. Eu sempre vou deixar mais pedaços do vídeo rolando enquanto eu falo, para que vocês possam prestar bastante atenção nos lugares e nas posições, caso a minha fala seja um pouco confusa. Fiz aqui os 4 pontinhos, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer mais 4 pontos. A gente vai fazer carreiras de vai e vem até atingir tamanho suficiente para cruzar essa cintinha no bracinho que a gente fez e pegar as costas do outro lado. A gente vai fazer atrás em X, então ele tem que alcançar o lado oposto desse bracinho. Para mim foram necessárias 26 carreirinhas de vai e vem, e daí eu vou cortar o fio com um pedaço mais longo para poder costurar do outro lado da peça. Eu não fiz carreiras suficientes para que ficasse frouxo. Eu quis que ficasse um pouco mais apertado para a jardineira ficar mais firme no corpinho. Então eu vou cruzar aqui na parte de trás e prender do outro lado do bracinho, né? A parte de trás do outro lado. E agora é só repetir o processo do outro lado. Pegar os 4 pontos de trás do ponto baixo e voltar fazendo as carreiras de vai e vem pra gente formar as duas hastes, né? As duas cintinhas da nossa jardineira. Eu vou deixar pra vocês também a forma com que eu costurei. É uma costura bem simples, a gente só vai pegar um ponto da jardineira e um ponto da cintinha, um ponto da jardineira e um ponto da cintinha, tá? A costura em si é só isso. Depois a gente só vai dar uns nozinhos e esconder o fio no meio da trama e cortar. Com a jardineira finalizada, a gente vai fazer o chapéuzinho. E o chapéuzinho a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai pegar um fio duplo da lã que eu tô usando uma lã na cor branca. Então, eu vou pegar a pontinha do meio do novelo e a pontinha que fica em volta do novelo. Já dentro do anel mágico, eu vou subir 3 correntinhas, que vão dar a altura de um ponto alto. E vou colocar mais 13 pontos altos dentro desse anel mágico. Então, diferente das outras partes do trabalho, aqui a gente vai fazer com 14 pontos altos dentro do anel mágico.
Para dar início à segunda volta, o fechamento é um pouquinho diferente. Depois que a gente fechar o anel mágico, a gente vai procurar a terceira correntinha das 3 que a gente fez inicialmente, entrar na terceira e fechar com um ponto baixíssimo. O fechamento de uma carreira e início da outra sempre vai ser a mesma coisa. Fechar com um ponto baixíssimo e subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto. Essas 3 correntinhas vão contar já como o nosso primeiro ponto. E nessa segunda carreira, a gente vai fazer um aumento em cada ponto de base. Então, a gente vai fazer 14 aumentos. Eu vou finalizar os aumentos e volto com vocês. Terminei aqui os nossos aumentos em ponto alto e eu vou fechar a carreira da mesma forma que a gente fechou a primeira. Vou achar a terceira correntinha das 3 correntes que a gente fez inicialmente, fazer um ponto baixíssimo, fechar e subir 3 correntinhas. Agora, na volta de número 3, eu vou fazer um ponto alto e um aumento por 2 vezes. Feito então um aumento e um ponto baixo por 2 vezes, a gente vai fazer 7 correntinhas. Feitas as 7 correntinhas, a gente vai contar 6 pontos altos da parte de baixo e no sétimo a gente vai prender com um ponto alto. E a gente vai repetir, então, um ponto alto e um aumento por 4 vezes, já contando esse primeiro pontinho que a gente usou para fechar. Então, um ponto alto e um aumento 4 vezes. E igual a gente já tinha feito uma vez, a gente vai fazer de novo 7 correntinhas, contar 6 pontos altos de base e prender no sétimo ponto. E a gente vai fazer um ponto alto e um aumento por 2 vezes para finalizar essa carreira. Pra gente iniciar a próxima carreira, a gente vai fazer o fechamento de sempre. E na próxima carreira, nós vamos começar com 6 pontos altos, até chegar nas correntinhas que a gente fez na carreira anterior. Dentro do espaço das correntinhas, a gente vai colocar 9 pontos altos.
A gente não vai pegar as correntinhas, tá? A gente só vai passar o fio por dentro dessa linha de correntes que a gente fez. E vamos colocar 9 pontos altos. Feitos os 9 pontos altos, a gente vai fazer 12 pontos altos agora até alcançar a outra parte das correntinhas e repetir 9 pontos altos lá dentro. Essa parte não tem muito segredo, então depois que a gente colocar os 9 pontos altos dentro das correntinhas, a gente vai fazer mais 6 pontos altos. A mesma coisa que a gente faz de um lado, a gente vai repetir do outro, toda a volta. Então, é uma parte mais tranquila. Na carreira seguinte, a gente vai fazer ela toda em pontos altos. Então, não tem aumento, não tem diminuição. A gente vai fazer ponto sobre ponto em pontos altos. Eu vou fazer essa carreira e quando terminar, eu vou voltar com vocês. Fiz toda a carreira de pontos altos. E agora, essa carreira, ela vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer ela em FLO. Ou seja, a gente vai pegar a alcinha da frente do ponto, somente para fazer. Então, pegando essa alcinha da frente, a gente vai fazer um meio ponto alto. E toda essa carreira vai ser de um aumento em meio ponto alto, usando só a parte da frente da correntinha do ponto anterior. Essa parte vai servir para a gente criar a aba do nosso chapéu. Então, repetindo mais uma vez o que a gente vai fazer, é uma carreira completa de aumentos, usando meio ponto alto, pegando só a parte da frente da correntinha. Trabalhar usando a parte da frente das correntinhas, nós chamamos de trabalhar em FLO, né, que é uma sigla em inglês para quando a gente usa essa parte das correntinhas para trabalhar. Na última carreira do nosso chapéuzinho, a gente já vai voltar a trabalhar normalmente e a gente vai fazer um ponto alto e um aumento em ponto alto por toda a volta. E essa vai ser a última carreira do nosso chapéuzinho. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira e volto com vocês quando eu finalizar. Um ponto alto e um aumento por toda a volta. Já finalizei a minha carreira, cortei o fio e eu vou arrematar. Eu vou arrematar usando o mesmo pontinho que a gente usou para fechar o corpinho do urso, né? Se vocês se lembram, a gente fez esse mesmo fechamento no corpinho. E eu vou esconder essa linha que sobrou pelo meio da trama do chapeuzinho e depois eu vou cortar. E tá pronto o nosso chapeuzinho. Você pode ter a impressão de que ele tá pequeno, né? Você pode olhar pra ele e pra cabeça do nosso ursinho e pensar, não vai caber. Mas na verdade, eu quis fazer ele um pouco mais apertado para que ele não fique escapando da cabeça do ursinho, né? Para que a criança possa jogar, brincar com o ursinho e esse chapeuzinho não sair por aí e ela acabar perdendo. Então é só encaixar as orelhinhas nesse espaço e ir ajustando o chapéu na cabeça do ursinho. Como é lã, então a gente pode ir moldando com as mãos mesmo, da forma que a gente preferir. A nossa peça já está completamente finalizada, então a gente já fez todas as partes. E eu agradeço de coração que você tenha ficado até o final. Me diz aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, ou você pode me procurar nas redes sociais, que eu vou estar sempre à disposição para responder. Um beijo e até a próxima!